Bom dia, irmãos. Então, estamos aqui hoje para mais uma aula da IBD e o nosso tema hoje é o poder das palavras. Quem puder estar abrindo em Mateus, no capítulo 5, do versículo 21 até o 25. Diz assim: Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Augusto Nicodemos diz assim: a igreja é composta de pecadores. A graça de Deus consiste nesse mundo em nos livrar da culpa do pecado e gradativamente do domínio do pecado. A libertação, porém, só acontecerá na glória. Até o último suspiro, vamos estar lutando contra a natureza pecaminosa que habita em nós, contra o velho homem, pecadores remidos, porém pecadores. Então, essa passagem que a gente leu, ela trata do pecado que eu cometo em relação ao meu irmão. E Jesus faz menção ao sexto mandamento, que se encontra em Êxodo 20:13, que é não matarás. Mas há uma quebra desse mandamento quando nós falamos ao nosso irmão. Então, o pecado não consiste só quando você mata o seu irmão, mas através das palavras, que tem um grande poder e um grande efeito na vida das outras pessoas. Então, nós quebramos esse mandamento não apenas quando apontamos uma arma para outra pessoa, mas com palavras que saem da nossa boca. Foi isso que Jesus quis dizer nessa passagem. E tem dois pontos importantes que ele trata, que é irar-se sem motivo e insultar, xingar, falar palavras que caluniam, que desmoralizam a outra pessoa, chamar de louco, de idiota, né? Então, as palavras têm um grande efeito na vida das pessoas. Elas podem matar sonhos, projetos, destruir casamentos, relacionamentos, amizades, a nossa reputação ou a de outra pessoa. E a gente tem vários exemplos de coisas que têm acontecido hoje em dia, que é o bullying sofrido pelas crianças na escola, que são palavras também ditas de marido para a esposa, né? De esposa para o marido e dos pais aos filhos, também dos filhos aos pais. Então, essas palavras, muitas vezes que saem da boca no momento de raiva, no calor da emoção ali, elas podem matar os sonhos das pessoas, podem acabar com projetos que as pessoas estão lutando para fazer. Isso pode interferir grandemente na vida das pessoas. Por isso que Jesus coloca nessa categoria como quebra de mandamento. Só o fato da gente falar, não chegar ao ato de matar, mas falar. A relação entre as duas passagens refere-se à quebra do mandamento. Não vai haver a mesma consequência, porque se a gente matar uma pessoa, a gente será julgado criminalmente e aqui na terra. Mas o fato da gente falar e magoar outra pessoa, a gente vai ser julgado por Deus, que é o que fala no capítulo 25. Então, o julgamento de Deus, né, é bem mais terrível. Então, que a gente trate o nosso pecado. Então, agora que a gente sabe que as palavras podem matar e nos levar ao julgamento de Deus, o que a gente pode fazer para tratar o nosso pecado? No versículo 23, ele diz assim: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão.
Depois, volte e apresente sua oferta. Então, Jesus fala aqui sobre oferta. E a gente pode pensar que é oferta em valores, oferta em dinheiro. Mas não. Aqui a oferta que ele está falando é o nosso culto, é a nossa adoração, o nosso louvor quando a gente vai até a casa do Senhor entregar o nosso culto para Deus. Então, é disso que Jesus está falando. Então, ele fala assim, deixe a sua oferta. Então, saia dali, lembre-se que você tem algo contra uma pessoa, que você falou, que você magoou, feriu o coração dela, e vá se reconciliar com ela. É isso que Jesus fala. Então, trate o teu pecado primeiro. Vá lá, peça perdão, reconcilie-se e depois volte me adorar. Porque Jesus, para ele importa isso, é que todos estejam em paz, que a gente esteja em paz com os nossos irmãos. É importante prestarmos o culto a Deus, mas a nossa consciência ela tem que estar limpa. Então a gente tem que buscar a paz com os nossos irmãos. Ele diz, deixa a sua oferta, vá se reconciliar e volte. Então ele anseia estar conosco, mas precisa que a gente trate esse pecado. Mesmo a gente sabendo que está fazendo errado, que não está falando com a pessoa, que magoou o coração dela. Então, isso entristece muito a Deus, né? Então, saber que a gente tem um pecado, que a gente falou coisas que não devia, no calor da emoção, muitas vezes a gente se sente injustiçado e acha que o que falou não vai fazer efeito na vida daquela pessoa, mas faz um grande efeito. Então, que a gente peça para Deus, né? Para a gente lembrar das coisas que a gente falou, que magoou a pessoa, magoou o nosso esposo, nossos filhos, né? Nossos amigos, nossos parentes. Às vezes numa festa de família, numa confraternização, acabou acontecendo alguma coisa e a gente falou palavras que não deviam ser ditas. Então que a gente peça para Deus nos mostrar. Então as palavras soltas, você nunca mais vai pegá-las de volta. Mas o fato de você pedir perdão, reconhecer o teu erro, isso para Deus alegra o coração. E o que é reconciliar? Né? Como que a gente pode nos reconciliar com as pessoas? Pedir perdão, às vezes devolução de alguma coisa que a gente tomou emprestado e no calor falou que não ia devolver mais. E retratação, reparação. Então muitas vezes se a gente humilhou essa pessoa, falou as coisas que não devia, se retratar, reparar esse dano que foi causado e conversar com a pessoa, pedir perdão para ela. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que ser humilde, a gente tem que se arrepender e colocar em ordem na nossa vida e fazer o que for preciso. Então, primeiro se humilhar, se arrepender e buscar o perdão dessa pessoa, que isso vai fazer bem para nós. Mas às vezes a gente pode pensar, eu não vou falar com ela, se eu for falar com ela, ela pode querer me humilhar, falar que não, que o que eu fiz foi errado e não me perdoar. Mas você tem que fazer a tua parte. Romanos 12:18 diz assim, façam todo o possível para viver em paz com todos. Então a gente tem que buscar viver em paz com todas as pessoas, por mais que isso seja humilhante para nós, pedir perdão. E é muito difícil a gente pedir perdão, mas Jesus disse que isso é mais importante do que dar a nossa oferta, do que dar o nosso culto, né? Estar com a consciência limpa. E quando que a gente deve fazer isso? Versículo 25 diz assim, entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Então, o que isso quer dizer? Que é no caminho. Então, enquanto a gente está aqui, enquanto nós temos oportunidade de pedir perdão ao nosso irmão, de reparar o nosso erro, de falar palavras agora de bênção para o nosso irmão, de pedir perdão sobre tudo aquilo que a gente fez. Então, é no caminho. Não é quando chegar lá o dia do juízo. Lá já não vai ter mais misericórdia nem perdão pelo que a gente fez. Então, que a gente possa reparar enquanto a gente está andando junto. Enquanto essa oportunidade aqui na Terra nos é dada. Cada pessoa, caso a pessoa não aceite o pedido, ela que terá que se acertar com Deus. Porém, a sua parte você terá feito.
Então, enquanto você está escutando essa mensagem, que você faça uma lista na tua cabeça, que você lembre das pessoas a quais você magoou, as quais você falou palavras que não deveriam ter falado, né? Aquelas pessoas que você já faz tempo já que não conversa, que para você tanto faz, né? E coloque como prioridade buscar essa pessoa e pedir perdão e se reconciliar com ela. Mesmo isso sendo humilhante, pense o quanto Jesus se humilhou por nós, o quanto ele sofreu a nossa dor na cruz. Então, que a gente peça perdão para Deus, que ele faça a gente lembrar. Às vezes tem situações que a gente já não lembra mais. Então, que a gente peça para ele, entre em oração e peça para que Deus coloque no nosso coração essas pessoas e que isso seja prioridade na nossa vida. Reparar o nosso erro, reparar o nosso pecado, tratar o nosso pecado. Porque somos pecadores, sim, mas a gente vai estar em constante busca de melhorar isso, de buscar a santidade. Então, que essa mensagem possa entrar no teu coração e que você busque nessa semana, né? É um desafio para você, fazer uma lista das pessoas que você já não conversa mais, tá bom? Em nome de Jesus, amém.